Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Como é que vocês estão? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter uma revisão para a turma do 4º ano. O chaminézinho já está aqui preparado, já estamos no clima natalino, né? Mês de dezembro, e hoje vamos fazer uma revisão para a gente poder relembrar tudo que a gente viu durante esses nossos dias aqui de aula pela TV. E vamos começar com a disciplina de Geografia. Você lembra dos conteúdos que a gente vivenciou em Geografia? Foram diversos e a gente vai relembrar cada um de maneira resumida, né? Para a gente poder terminar aí o ano com a memória bem refrescada. Nosso primeiro assunto foi sobre urbanismo e crescimento urbano. Cada vez mais as pessoas procuram morar nos centros urbanos, morar nas cidades, em busca de uma vida melhor, em busca de emprego. E com isso, as cidades vão crescendo cada vez mais. E esse fenômeno a gente chama de urbanização. O aumento da população, aumento de indústrias, de lojas. Também vimos um pouco sobre a diferença entre campo e cidade. Nessa imagem que eu trouxe para vocês, a gente já consegue observar que o campo, a zona rural, é diferente da cidade, que é a zona urbana. Na zona rural vamos ter mais plantações, as casas são mais afastadas uma das outras, vamos ter criações de animais. Já na zona urbana temos grandes prédios, o maior número de pessoas, mais acesso às tecnologias, a meios de transportes. Então a gente tem essa diferença, mas ainda assim existe uma interdependência entre o campo e a cidade. O campo precisa da cidade para vender os seus produtos e a cidade precisa do campo para poder adquirir os produtos. Como assim? No campo é onde é produzido toda a alimentação. Plantação de tomate, plantação de feijão, a criação de animais para poder obter a carne. E tudo aquilo que é produzido no campo é vendido na cidade. Então, o campo vai precisar da cidade para poder vender o seu produto. E a cidade precisa do campo para adquirir esse tipo de mercadoria. Então, a gente chama isso de interdependência. São dois ambientes diferentes, mas que dependem um do outro. Outros assuntos que a gente viu também foi sobre os territórios e as diferenças étnicos-culturais. Aqui no Brasil, a gente trouxe até esse mapa para vocês da Terra Brasilis, existiam os indígenas e os portugueses vieram para cá, trouxeram os africanos para cá também. E aí a nossa base tem essa diferença cultural. Nós temos influência dos indígenas, dos europeus e dos africanos. Aprendemos também sobre os povos indígenas e quilombolas de Pernambuco. Infelizmente não existe tantos povos como antigamente. Com o passar do tempo está diminuindo o número dessa população. Mas ainda assim existem diversas tribos indígenas aqui e diversas comunidades quilombolas também, que são bastante importantes, pois é o berço, né? É a base da nossa cultura. Possuem aí suas línguas, suas danças e suas festas. Aprendemos também sobre paisagens naturais e humanizadas. Eu trouxe duas imagens para vocês verem. Paisagem natural é tudo aquilo que tem da natureza. Plantações, árvores, rios, montanhas. É onde a ação do homem ainda não chegou. Já a paisagem humanizada, a palavra já diz, né? Tem construções, tem a mão do homem, ele fez, ele modificou. A gente pode ter paisagem totalmente natural, paisagem totalmente humanizada e paisagens mistas, né? Que você consegue identificar tanto construções como elementos da natureza. Aprendemos também sobre o continente africano. Durante todo esse mês de novembro, vimos aí que a África é um continente com mais de 56 países, que possuem diversas línguas, diversos dialetos. Aprendemos sobre a miscigenação, que é essa mistura. Aqui no Brasil temos pessoas com
cores diferentes, tamanhos diferentes, é essa mistura de povos. Não temos apenas uma característica, como alguns países. Nós somos totalmente misturados. E sobre as ações antrópicas no meio ambiente, que é aquilo que o homem faz e modifica o meio ambiente. Um lixo que você joga, futuramente ele vai causar um dano. E nós devemos realizar ações que melhorem, que ajudem a preservar o meio ambiente. Agora vamos revisar um pouquinho sobre história. O que é que a gente aprendeu na disciplina de história? Começamos com a Revolução Pernambucana, né? Tivemos aí a parte 1 e a parte 2. Pernambuco, o nosso estado, ele foi um dos primeiros a lutar pela independência do Brasil, que por muitos e muitos anos dependeu de Portugal, estava sobre os domínios de Portugal. E por alguns dias nós fomos aí um país independente. Pernambuco foi país mesmo antes do Brasil se tornar país. Então, temos aí uma parcela bem importante na história do nosso país. Aprendemos sobre instituições políticas, econômicas, culturais e religiosas, que é a família, a igreja, a escola. Tudo isso são instituições com as quais nós fazemos parte. Nós convivemos com pessoas e aprendemos coisas diferentes em cada uma delas. O comportamento que a gente tem em casa não é o comportamento que a gente tem na igreja, não é o comportamento que a gente tem na escola. Então, nós convivemos em diversos grupos diferentes. Conhecemos algumas brincadeiras antigas, que atualmente as crianças só querem mais brincar com tecnologia, com celular, e antigamente isso não existia, né? Eram mais brincadeiras de rua. Conhecemos também sobre Pernambuco, na sociedade colonial, onde o açúcar foi a principal base da economia de Pernambuco. Aqui na nossa capitania, o açúcar sempre deu certo, ao contrário de outras capitanias. E vimos também sobre o período da escravidão no Brasil, sobre as leis abolicionistas. Por muito tempo, os africanos eles foram escravizados, sofreram bastante aqui no Brasil. E 300 anos depois, muito tempo depois, é que se teve leis para que esse povo pudesse ficar livre. Como eu trouxe aqui essa última imagem para vocês. Então, foi um longo período. O Brasil, ele foi um dos últimos países ocidentais a libertar os escravos. Vários países já tinham acabado com esse sistema de escravidão, mas aqui no Brasil continuou a existir. E foram diversas leis, né? Você lembra de alguma delas? Tivemos Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos, não era mais permitido que os escravos entrassem aqui. Tivemos a Lei do Ventre Livre, as crianças a partir daquela data eram livres, não eram mais escravizadas. Tivemos também a Lei Áurea, que foi a última, a lei principal que libertou todos eles, e tivemos a Lei dos Sexagenários. Todos aqueles maiores de 60 anos eram livres. E esses foram os conteúdos que a gente viu em História. E agora vamos para o nosso último desafio relacionado a essas disciplinas de História e Geografia. É um desafio bastante simples, mas vai exigir que você reative aí a sua memória para poder executar. E o desafio é o seguinte: você vai escrever um pequeno texto sobre quais assuntos mais chamou sua atenção. Desses assuntos que eu acabei de relembrar com vocês, de geografia e de história, qual foi o que você mais gostou de aprender? Qual foi aquele que deixou você mais curioso? Você vai escolher um ou mais de um e vai escrever um pequeno texto. Pode ser um texto de, no máximo, 10 linhas, tá? Então, relembre quais desses assuntos foi de geografia ou se foi de história para você fazer o seu texto, tá certo? Capricha na letra, capricha também na organização para que você possa ter aí uma atividade bem elaborada que vai até lhe ajudar futuramente. Quando você estiver indo para o 5º ano, ano que vem, você vai ter um resumo dos assuntos que você viu no 4º ano, tá certo? Então não esqueça, cumpra o seu desafio, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande beijo. Espero você na nossa próxima aula, que vai ser um especial sobre o Natal. Então não perde, tá certo? Tchau, tchau!